Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós trataremos da lição de número 2, que traz o título Saulo de Tarso, o Perseguidor. A leitura bíblica da nossa lição, ela está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 22 e capítulo 26. São esses três textos baseados nessa lição. Na lição passada nós comentamos sobre o mundo do tempo do apóstolo Paulo, que naquela época havia três culturas interlaçadas entre si: cultura romana, cultura grega e a cultura judaica. Cultura romana com as suas leis, com a governança sobre o mundo conhecido daqueles dias. O grego, a língua falada em todo o império. E a lei de Deus, ela esparramada dentro do Império Romano em muitas cidades, onde havia sinagogas judaicas, locais de adoração e estudo da Palavra de Deus, que o Antigo Testamento ele havia sido traduzido também na língua grega. E nesse cenário surge Saulo de Tarso, que também tinha outro cognome, chamado Paulo, por causa da sua dupla cidadania. Paulo, ele era judeu, filhos, descendentes ali da tribo de Benjamim, tanto o pai como a mãe eram hebreus. Ele que foi criado em Tarso, seu pai obteve a cidadania romana, mas ele é levado para Jerusalém, aonde é instruído na lei, nos costumes do seu povo, aos pés de Gamaliel. E nesse tempo em que Paulo está em Jerusalém, alguns acontecimentos vão estarem ocorrendo ali naquela localidade. O nome de Paulo, Saulo, ele é mencionado em Atos Apóstolos, capítulo de número 8, quando é narrado no texto bíblico a respeito da morte de Estevão. Então Paulo ele aparece nas Sagradas Escrituras neste momento. E o texto da nossa aula de domingo é Saulo de Tarso, o perseguidor. Por que que ele perseguia os cristãos? Qual é a finalidade? Qual foi o motivo dele se esforçar tanto para acabar com essa crença em Jesus, com esse novo grupo que estava ali anunciando uma nova mensagem de um Messias que veio salvar todas as pessoas dos seus pecados e que voltaria para restaurar o reino de Deus sobre os homens. Entendemos o contexto que quando Paulo ele é levado para Jerusalém e ele aprende a lei de Deus, nós vamos ver que eles estão sobre o domínio do povo romano. Logo, há um despertar, há um desejo muito grande pelo povo de libertação do jugo estrangeiro, do domínio do Império Romano.
Logo, a esperança messiânica ela é aflorada e eles estão aguardando esse Messias. Só que, infelizmente, o Messias veio e o povo, como um todo, eles perderam o tempo da visitação de Deus. Jesus, primeiramente, veio para restaurar o homem diante de Deus, buscar aquilo que se havia perdido. O homem perdeu a comunhão, mas Jesus veio restaurar a comunhão com Deus. E quando Jesus aparece, anunciando o reino de Deus, demonstrando o amor de Deus para com todas as pessoas, nós vamos ver que há a oposição dos grupos religiosos e dos grupos políticos em relação ao Messias. Os sacerdotes não queriam perder o seu privilégio, a sua primazia, o seu domínio sobre a religião. Os fariseus, embora fossem zelosos na lei, mas infelizmente nesse tempo eles não conseguem viver a verdade da palavra de Deus, porque não demonstravam amor para com o próximo e não demonstravam também misericórdia. Então, logo na lei, lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, vai estar relatado que todo aquele que é morto, é colocado no madeiro, essa pessoa ela é amaldiçoada, ela é maldita. Logo então, Jesus é acusado pelos principais líderes da nação, embora uma acusação falsa, e ele é sentenciado ao sinédrio, a pena de morte que deveria ser aprovada ali pelo governador ali da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Nós vamos ver que Jesus ele é acusado de falar contra a lei de Deus, a lei de Moisés, é acusado de falar contra o templo e de querer destruir os costumes do seu povo. Essa mesma acusação ela vai ser colocada sobre Estevão. Logo, Paulo, quando ele é instruído, nós vamos ver que Paulo ele tinha um fervor religioso muito grande, mas um fanatismo cego. Então o fanatismo ele é muito perigoso. Temos o fanatismo político, fanatismo dentro do futebol e até mesmo em outros grupos religiosos, o fanatismo, principalmente dentro dos grupos, relacionado ao islamismo, algumas outras seitas, nós vamos ver essa questão aí do fanatismo, a intolerância religiosa para com o outro, para com o próximo. Nós vamos ver que Jesus desfaz disso, dessa intolerância, quando ele entra num diálogo ali com a mulher samaritana, mostrando que o preconceito ele tem que ser deixado de lado. Essa questão de raça, essa questão de pertencer a algum outro grupo. Então Jesus vem quebrar o que? Esses preconceitos sociais, preconceitos religiosos. E na verdade, quando Paulo ele é instruído, nós vamos ver que é colocado em sua mente, ali pelos seus líderes, ali da religião, ali em Israel, que Jesus não poderia ser o Messias, porque o Messias traria o que? A libertação política para o seu povo do domínio romano. Logo, essa dominação romana, ela não foi
cessada. Os romanos continuavam reinando. Em segundo lugar, eles tinham que Jesus, por ser condenado no Sinédrio e ser colocado em uma cruz, logo ele era um blasfemo, porque havia blasfemado, segundo eles, da lei de Moisés, do templo e das tradições ali dos religiosos ali daquela época. E Paulo, ele acha que está fazendo a vontade de Deus em perseguir esse outro grupo que surge ali com a mensagem de Cristo, de que ele havia ressuscitado, havia assunto ao céu e que voltaria para buscar a sua igreja e também implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Então Paulo, ele está convicto de que ele está certo. Ele vai dizer lá, Atos 26:9, bem eu imaginava que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Então ele estava sendo guiado por uma opinião equivocada, por um pensamento errado, que foi introduzido ali em sua mente. Então Paulo estava preso que nas suas tradições, estavam presos ali naquilo que os homens colocaram em sua mente. E ele, nesse zelo, nesse fanatismo, nessa intolerância, ele acreditava que deveria exterminar essas pessoas que estavam falando contra a lei de Moisés, estavam blasfemando contra o templo e queria mudar os costumes do seu povo. Logo, ele imagina que deveria de fazer de todas as maneiras possíveis, até mesmo da violência, para cessar essa notícia, essa mensagem que estava pregando ali para os seus conterrâneos, para os demais judeus. Nós vamos ver que quando ele surge no texto bíblico, lá em Atos capítulo 8, versículo 1, e Paulo consentiu. Então essa palavra está dizendo que Paulo concordou na morte dele. Quem? De Estevão. Só que interessante que essa palavra também no original, ela significa aplaudir, ficar contente, ficar alegre com aquilo. Por quê? Estevão, quando ele entra em um diálogo com alguns grupos judaicos, algumas escolas de algumas sinagogas, entre elas tinha uma escola que era lá de Tarso, da Sicília, que Saulo era de Tarso, da Sicília. Então nós vamos ver que havia de Alexandria, havia alguns grupos ali que entraram em um debate com Estevão, mas não conseguiram sobressair nesse diálogo, nesse debate com Estevão. Logo, o que eles fizeram? Eles arrumaram falsas testemunhas para falar que Estevão estava falando mal da lei e mal dos costumes, das tradições do seu povo. Logo, Estevão é levado ao sinédrio e é condenado ao apedrejamento, é condenado à morte. Logo, Paulo aplaude. Então, Paulo vai consentir no sentido de estar aplaudindo. Ele está achando isso interessante, de que isso está ocorrendo com Estevão, porque ele está achando, meus irmãos, que essas pessoas estão erradas e ele levará ao final dessa propagação dessa mensagem. Nós vamos ver que o papel dele era destruir a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. Acabar com o nome desse blasfemo, da qual ele achava
Versículo 3 do capítulo 8 diz, olha, e Saulo assolava a igreja. Então Paulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então aqui nós temos aqui Paulo aqui de uma maneira, meus irmãos, totalmente intolerante, agressivo, violento. Ele até mesmo vai falar que ele era um perseguidor implacável. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele se descreve como uma pessoa blasfemo. O quê? Uma pessoa que falava mal, que difamava os cristãos. Ele diz que era perseguidor e opressor. Olha só. Então Paulo, além de perseguir, de prender, ele falava mal e levava até mesmo as pessoas a negar essa fé. Ele assolava, ele prendia. Então, esse zelo dele era um zelo, fanatismo. Então nós temos que tomar cuidado com o fanatismo. O fanatismo sempre leva a um caminho da intolerância, da agressão, da violência. E nós não podemos seguir esse exemplo, porque infelizmente em todos os grupos religiosos sempre há essas pessoas. Mas nós cristãos precisamos ser controlados pelo Espírito. Interessante que um dos frutos do Espírito Santo é o equilíbrio, a moderação. Nós vamos ver uma grande diferença mais para frente. O Paulo antes e o depois da conversão, aonde ele passa a ter uma nova natureza, a ser um novo homem. Então Paulo, ele afugentava, maltratava e até mesmo ele consentia. Agora vai aparecer essa palavra consentimento, lá em Atos 26, versículo 10. Quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Interessante que Paulo ele recebe a autorização dos principais sacerdotes. Então naquela época nós sabemos que a pena de morte, ela era somente dada pelo Império Romano, mas surge alguns intervalos, alguns momentos dentro do contexto da história, nós vamos ver que vai ocorrer isso ali na Palestina. Tiago, ele é morto à espada. Pedro vai estar preparado para morrer no outro dia, mas ele é salvo pelo milagre, o livramento de Deus. Mas aqui, neste momento, Paulo recebe, quando fala que aqui, eu dava o meu voto. Esse voto aqui, essa palavra, pessipous, ou pessipros, eu não leio, eu estou lendo aqui no português como ela se pronuncia no grego, mas significa pedra preta. Então, quem tinha o poder, Paulo recebeu a autorização. Então, essa autorização, ele carregava uma pedra branca e uma pedra preta. A pedra branca era para a absolvição, a pedra preta era para a condenação. Então Paulo consentia na condenação e na morte dessas pessoas por estarem propagando o evangelho. Então ele fala que ele, versículo 11, enfurecido. Então ele tinha uma fúria dominada pelo um sentimento de rivalidade, pelo um sentimento de disputa, porque ele queria de toda maneira ali acabar com esse movimento, acabar com esse grupo que estava se levantando. Então ele achava que a Torá, no caso, a lei dos hebreus, quando se fala em Torá, nós estamos falando dos 5 primeiros livros, porque a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, que são o quê? A Torá, os Nevins e os Petuzvins. Então, Torá é o Pentateuco, o Nevim são os livros proféticos e os Petuvins são os escritos.
Então, como Paulo fez, só que Paulo não consegue, meus irmãos, combater o quê? A igreja. E hoje não é diferente. Infelizmente, em 2010, o número de cristãos perseguidos no mundo era cerca de 13%. Em 2020, saiu uma pesquisa que a perseguição ela chegou a cerca de 40%. Olha só, um aumento assustador. Então, nós vivemos aqui um país onde aparentemente a tolerância religiosa, aparentemente, mas na verdade nós vamos ver que eles tentam calar a igreja, não há essa questão de violência. Então as pessoas acham como há essa tolerância aqui, em outros lugares existe isso, mas na verdade não. Em países ali de África, do Oriente Médio, ali da Ásia, nós vamos ver que há uma perseguição feroz contra aqueles que propagam o evangelho, contra aqueles que estão anunciando o reino de Deus. Infelizmente, essa mesma fúria que Paulo tinha, ela acaba ocorrendo em alguns outros lugares. Mas nós temos que estar orando por esses missionários, por essas pessoas que são chamadas, são invocadas para estarem nesses lugares anunciando o reino de Deus. Então, os primeiros cristãos, eles sofreram uma perseguição violenta ali por parte dos próprios judeus. Então, eles tentaram calar os apóstolos, não conseguiram. Tentaram prender, não conseguiram. Aí começaram a usar o que? Da violência, a usar de tortura. Se a igreja fosse uma organização humana, a igreja teria exterminada. Mas a igreja é uma instituição divina. Jesus é o seu dono. Logo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então a igreja ela sempre continuará perseguida, mas triunfante, anunciando o evangelho, até que ela seja arrebatada. Então a igreja é de Jesus. Então na próxima aula, no próximo comentário aqui, nós vamos falar sobre a conversão de Paulo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e você quer receber os nossos resumos, aqui na parte de baixo está em vermelho escrito, você se inscreve no canal, deixa o sininho ali, porque se você não tocar no sininho, porque quando nós postamos aqui, geralmente nós postamos 2 mensagens na semana, e o YouTube vai estar te notificando dessas mensagens aí, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Espero ter te ajudado nessa pré-aula, você aprender um pouco mais, e que Deus continue guardando você, a sua família, prosperando aí o seu caminho. Então até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Fique na paz.